Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Voltamos, né? Vocês, 2 dias aí que eu não gravo aí, né, pessoal? Eu tava lá com minha mãe, fui levar lá o médico, várias coisas, tá? Movimentei várias energias aí, tá, pessoal? Mas voltamos, né, aqui para o nosso estudo, tá, pessoal? E vamos iniciar hoje. Hoje é o quê? Já é domingo, né? No pé do cachimbo. Entende, pessoal? Então estamos aqui, tá? Para começar. É domingo, tá, pessoal? Mas você sabe que a gente não existe, não anda segundo esse tempo, tá? Tô falando assim porque no calendário que está fora do calendário verdadeiro, tá marcando que é domingo. Para vocês terem noção do tempo, né? Mas a gente não está nesse tempo, tá? Nosso tempo é espiritual, porque você sabe, né? Que existe treze meses, mas o nosso mês é contado até dezembro. Então, até 10. Tá faltando 3 meses para completar verdadeiramente um ano, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Isso é para quem tem conhecimento espiritual, para quem se aprofunda nessas coisas, porque a maioria aceita aí. É esse mês aí de janeiro até dezembro, tá? A maioria aceita isso aí. Tem um calendário para tirar até a gente do tempo, para a gente não estar marcando o tempo correto, que é o tempo espiritual, que é onde Deus marca o tempo dele, o relógio dele. Entende como a Matrix fez para a gente ficar perdido aqui, pessoal? Ele quer tirar a gente verdadeiramente da conexão com o Criador. Por isso que eles fizeram isso, tá, pessoal? E isso aí foi aleatoriamente, não foi pensado, tá, pessoal? Bem pensado, tá? Mas, graças a Deus, tá, pessoal? A gente tá aqui nesse tempo, né? Nessa realidade que a gente conhece como Terra, a gente continuar aqui o nosso processo, tá? Vou tomar um golinho de chá aqui, tá? Pra gente iniciar o nosso estudo. A gente parou aonde, pessoal? Eu até tenho que dar uma recapitulada, né? Porque vocês aí. Mas eu vi que vocês aí, tá, pessoal? Assistiram o. Como é que se diz? Ah, os vídeos aí, eu vi muita audiência aí, tá, pessoal? Então a gente parou a gente vai para a terceira parte, tá, pessoal? A gente está começando esse tema, né? Qual é o tema? O tema, o que é a sujeira mental ou espiritual? Vocês assistiram aí, vocês estão acompanhando, tá? E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que limpar a nossa alma? Então a gente vê aí, tá? Nessa primeira, segunda parte, estamos iniciando aí, mas eu acho que você já tem uma ideia do que seja essa sujeira aí. Tá sujo, né, pessoal? Então ele está nos contaminando. Você veja, ele está contaminando em várias coisas, até o tempo, para a gente não contar o tempo verdadeiro, esconder 3 meses, que é 13, sabia? Os meses são 13 também. Esconderam, tá? Disseram que era 12, mas não é 12, né? Termina em 10. Até isso, tá, pessoal? É complicado, tá, pessoal? A gente que tá dormindo aqui, a gente não entende isso, que a guerra tem seres que estão fazendo isso, trabalhando para desconectar a gente. E a Matrix foi criada para sujar o quê? Mentalmente e sujar a gente espiritualmente. Para quê, pessoal? Para sujar a nossa alma, para a gente não ter contato com o Criador, com a fonte, com a luz elevada, pessoal. Querem fazer a gente também de um demônio. E olha que já tem aí, tá?
aqui em cima da terra já tem vários demônios aí, tá, pessoal? Muitos. E você vê o que é que está ocasionando nessa realidade. Está sendo usado pelos espíritos malignos. Olha as maldades que está acontecendo agora aqui nessa realidade, né, pessoal? É isso, pessoal. Então, a gente que é espiritual, como é que a gente, ô irmão Samuel, como é que a gente se livra disso? É isso, a gente entrando na frequência mais evoluída, nos proteger disso. E a gente vai estar seguro, pedir a Deus para livrar do mal, né? É como tem lá na oração, né? Livrar-me do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, você não lê lá o Pai Nosso? Então, tem isso, tá, pessoal? Porque é isso, não tem o que fazer. A gente tá aqui, pessoal. Isso aqui é umbral, tá? Isso aqui é umbral. Vai se tornar pior mais ainda. Então, antes disso, a gente tem que se preparar, nossa alma, nosso espírito. Porque a gente já foi contaminado em várias situações, tá? A gente tá sujo. Então, quando Cristo tá desperta na nossa consciência, Deus, né? Desperta a nossa consciência, o que é que ele fala? Nos chama, tira a gente para fora, sai do meio dela, povo meu. Então, ele tira do meio aí religioso para você ir agora se limpando, tanto fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, energeticamente, você vai fazendo uma limpeza. É isso, vocês que foi chamado verdadeiramente, né? Não é esses oba-oba aí que tem aí de espiritualidade, não. É o chamado de Deus mesmo, tá? Entende? Então, o que é que a gente viu aí na primeira e segunda parte? O que é essa sujeira mental e espiritual, pessoal? Ele fala, a sujeira mental ou espiritual é um acúmulo de pensamento negativo, percepções excessivas, crenças limitantes, estímulos irrelevantes que sobrecarrega a mente. É entendida como a ausência de santidade, ou acúmulo de energia negativa, ou a contaminação da alma. Então, ela é entendida por vários contextos, né? Tanto religioso como não religioso, é entendida pela espiritualidade como acúmulo de energia, tá? Ele fala, por pensamento, ações contrárias à moralidade divina, como pecado, inveja, orgulho e medo. Ela afeta o bem-estar espiritual. É isso que o inimigo quer. E a conexão com o divino, com a fonte divina. Então, afeta, é isso que ele quer. Por isso que ele implanta essa sujeira. Por isso que a Matrix aqui, tá, pessoal? A Matrix, várias Matrix, né? Tem a Matrix religiosa, tem vários setores aqui que foi criado. Então, todas elas estão contribuindo para trazer sujeira para a nossa alma, pessoal. Quer sujar a nossa alma. Por quê? Porque ele quer o quê? Que você fique vibrando no pecado, na inveja, no orgulho, no medo, né? Hoje em dia, as notícias que passam é mais de medo, cara. Ela afeta o quê? O bem-estar espiritual. Então, o seu equilíbrio da sua consciência. E a conexão, então, vai afetar também a conexão com o divino e com a fonte divina. Então, com o Deus Todo-Poderoso. Conexão, porque ele está falando de frequências, né? Então, vai afetar essa frequência e você não se conecta com a espiritualidade. Você vê que tem gente aí no meio religioso está fora da conexão da espiritualidade. É sério, né, pessoal? Depois que a gente vem pensar assim, diz que, nossa, aonde é que a gente foi se meter? Mas agora a gente está aqui, pessoal.
E principalmente a gente que despertou está percebendo isso. O que é que a gente está fazendo agora? É o que a gente está vendo aqui, como a gente evitar isso, esses processos aqui, tá, pessoal? Então a gente viu isso na primeira, segunda e a gente vai para a terceira. A gente parou aqui nessa estrofe aqui, ó, que ele fala: a sujeira mental ou espiritual é uma condição interna que corrompe o ser da pessoa e exige que assim como o corpo físico uma limpeza, é necessariamente também uma limpeza espiritual e a purificação constante dos nossos pensamentos, emoções e comportamento. É aquilo que eu falei, né, pessoal? Então, por exemplo, o nosso corpo físico, você fica sem tomar banho, pessoal? Você fica com mau cheiro, fica numa agonia, né? A gente soa aqui, né, pessoal? Então a gente tem que se tomar banho. O nosso corpo, para você aciar o seu corpo, lavar o cabelo, tá? Agora mesmo eu tomei um banhozinho, lavei o meu cabelo aqui, lavei minhas partes íntimas que ficam mais escondidas, né, pessoal? Lavei aqui o meu corpo como um todo. Entende? Então, eu falei que então a gente usa o que aqui para lavar o corpo? Olá! A gente usa o quê? Água, não é isso? Aquela substância, né? Que é cristalina, né? Que é chamada de H2O. Então, como é que se diz? A gente usa essa composição e você vê que na criação nem estão lá dizendo que criou a água. A água já existia, tá? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele fez a separação da água de cima, você pegou separou, colocou água em cima e deixou a água embaixo. Então apareceu a porção seca. Então Deus fez só a separação, ele não disse haja água. Depois ele foi criando os elementos, tá? Colocou o sol, a lua, então aí que ele disse haja isso, haja aquilo. Entende, pessoal? Então a gente usa a água para limpar o nosso corpo, né? Então, qual é a água que limpa a alma, pessoal? Os pensamentos, as emoções, qual é a água que limpa? Tem uma água, você lembra aí que eu coloquei a pergunta aí para vocês? Será que é a gente usando essa água aqui com sal grosso, aí banho de folha, né? Aí tem vários rituais aí, tá, pessoal? Eu não vou entrar no mérito. Será que é essa água que limpa a alma? Entende, pessoal? A gente tem que pensar sobre isso. Vocês já pensaram sobre isso? Entende, pessoal? Então, a gente como é um questionador, um pensador, a gente como espiritual, aquele que é desperto, tá, pessoal? Ele não pode ir entrando em coisas que ele nem sabe o que é que ele está fazendo. E muitas pessoas é assim, tá, pessoal? Cegamente. Importante que ela esteja se dando bem aqui, porque todo mundo quer se dar bem aqui, tá? E o resto que se arrebente por aí. É assim, pessoal. Então, ele diz que assim como o corpo físico precisa de limpeza, também, né, a nossa alma precisa de uma limpeza espiritual, uma purificação constante. Então, todo dia tem que haver uma purificação, uma limpeza do nosso pensamento, então, emoções, então, pensamento tem a ver com a mente, então, esse campo mental e o campo emocional, a gente precisa limpar. E o nosso comportamento, por quê? A gente agora vai ter que lapidar o que é que a gente vai fazer, porque a nossa ação aqui vai ter uma reação. Ela vai voltar como imã. Então, se a gente está tendo um comportamento totalmente fora
da frequência boa, você não está lançando frequência no ambiente boa, está lançando só frequência negativa. Então, ela vai voltar para você. Então, quer que você quer? Ah, eu quero que venha coisa boa. Então, lance coisa boa. Vibre no amor, na alegria, né? Na compaixão, no afeto pelas pessoas. Vibre nessa. Agora, a pessoa de grupo religiosos, tá, pessoal? Eu estou falando isso, pessoas de grupo religioso. Os outros já estão vibrando na bagaceira mesmo. Pessoas de grupo religioso, elas estão ouvindo ali o evangelho, né, de Cristo, e até distorcido pela maioria desses líderes. Pela maioria desses líderes, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? Essas pessoas estão lá, mas elas não estão colocando em prática. Tem pensamento errado, emoções está totalmente embaralhada, né? O comportamento que ela faz aqui nessa realidade está totalmente fora do que a espiritualidade quer. Aí depois, quando as coisas estão ruins vindo, aí, ai meu Deus, ai por que isso? Aí sai correndo desesperado aí. Tem que mudar, pessoal. Você não existe espiritualidade sem mudança. Isso é religiosidade, é a maioria do que a maioria estão fazendo aí, pessoal. Eu tenho que falar isso aqui porque eu sinto muito, tá, pessoal? As pessoas têm que tomar consciência disso. Então, aqui no meu canal é a tomada de consciência. Agora, se você vai mudar, vai acatar, mas você vai receber verdadeiramente o que a espiritualidade quer para passar para você. Não esse oba-oba aí, dizendo que é evangelho, né? Porque isso aí é outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, tá? Esse oba-oba aí, aqui não, aqui você vai ouvir. Agora, se eu não quero saber disso não, continue, então. Mas a verdade aqui você vai ter que ouvir, tá? Então, foi por isso que eu não me afiliei a nenhuma, para ficar com o rabo preso. Tem muitos aí. Líderes tal, tudo com o rabo preso. Por causa de quê? De dinheiro. E não fala a verdade para vocês. Até sabe, tá? Aí o que mais? Terceira parte, pessoal. Vamos lá. Ele fala, essa purificação pode ocorrer através do arrependimento, da oração, da renúncia às más condutas e algum comportamento que venha de crenças limitantes. Então, como é que acontece essa purificação na gente, pessoal? É tomar um banho de folha? Um banho de sal grosso? Ou fazer igual os... Estava vendendo uma essência. Eu não vou dizer igreja, tá, pessoal? Mas eu acho que vocês conhecem a igreja. Porque tem alguns meus familiares, até minha mãe era desse grupo aí, dessa igreja aí, que se diz Igreja de Cristo, tá? É famosa aqui no Brasil, tá? Que estava dando a essência, e aí ele disse, você joga essa essência meia-noite, toma um banho meia-noite para limpar aí, tirar toda a ziquezira, né? Então, isso é coisa, rituais, pessoal. É rituais. A igreja evangélica está fazendo rituais. E vocês aceitam. Algum dos discípulos estão ensinando algum ritual desse, pessoal? Hoje em dia, o que tem de dizendo que é igreja, que é evangelho de Cristo, dizendo que é de Cristo, tá cheio de rituais. Tá cheio de festa do não sei quem, festa do não sei da onde. É isso, é o que Paulo falou. É outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, tá? Mas eles falam que são evangélicos,
tá? Porque ele está lá com a Bíblia, aí vai para um templo religioso, então eles se declaram isso. Entende, pessoal? Eu preciso falar isso aqui porque tem que acordar. Algumas pessoas vão ter que acordar, tá? Entende? Então, ele diz, a purificação pode ocorrer como? Através do arrependimento. Então, tem que ter arrependimento, tá, pessoal? Tem que ser de coração, de alma, se arrependeu das coisas que vinha fazendo. Então, a oração, então, através da oração, né? Renúncia, então você vai, tudo com sinceridade, renunciar à má conduta que você tinha e algum comportamento que vem de crença limitante. Então, que vem de crença limitante, então, pode ser da família, da sociedade e da religiosidade, principalmente da religiosidade. Olha aí, pessoal, quantos rituais tem nessas igrejas evangélicas agora e que estão colocando crenças limitantes na cabeça dessas pessoas. É sério, tá, pessoal? Quando eu tô aqui, às vezes eu tô rindo, mas o negócio é sério, tá? Não é brincadeira, tá, pessoal? A gente aqui não tá numa brincadeira, a gente tá numa guerra aí. Tem gente querendo matar a gente, tá? Tanto espiritualmente como fisicamente, quer destruir a gente. E as pessoas não acordaram para isso, não atentaram para isso, né? E os espíritos que estão trabalhando para isso, pode usar até alguém da sua família, destruir a família. Isso é maligno, é do espírito maligno, tá? Então, é essas coisas que a gente precisa entender, tá, pessoal? Dizemos que acordar para isso. Então, ele fala que a purificação vem disso, de tirar a conduta, ter um arrependimento, né? Os comportamentos e as crenças que foram passadas para a gente, talvez tanto familiar como na sociedade. Então, foi passado algum tipo de crença para você acreditar. Ou então, nos grupos religiosos. Então, na matriz religiosa, passou alguma crença limitante para você. Você tem que se purificando disso. Então, quando eu estou aqui falando sobre essas coisas, então, isso vai acontecer de você, vai se purificar disso. É por isso que o chamado despertar é o chamado para fora. Então, o próprio Deus fala, sai do meio dela, povo meu. Então, da meretriz, da prostituta, da grande prostituta, né? E saia também das filhas, tá? As filhas também, que é as filhas das prostitutas, estão se prostituindo. Vocês sabem, né, pessoal? Quem é a mãe, a grande meretriz, e vocês sabem quem é as filhas prostituta, né, pessoal? Eu fiz aqui um vídeo falando sobre isso, tá? Aqui no meu canal. Né? Vocês que estão chegando novo aí, o que é que ele tá falando? Sair da prostituta, das filhas da prostituta. Então vocês não vão entender nada, tá, pessoal? Mas é isso. Aí ele fala, e quais são os tipos dessa impureza que afeta a nossa alma? Então, qual é os tipos, né? Que no nosso dia a dia a gente vai nos sujando mentalmente ou espiritualmente, pessoal, né? Essa impureza que vai afetando a nossa alma. Ele fala maus pensamentos, então não pode, tá, pessoal? Eu sempre aqui, pessoas que eu sou mais achegado, eu falo não pode ter mau pensamento, pessoal. Tira isso, porque isso vai atrapalhar a sua caminhada espiritual. E tem umas pessoas até que ficam meio zangadas comigo, tá, pessoal? Mas como é que se diz? Eu tô... Como é que se diz, pessoal? Fazendo com que essa pessoa, tá, pessoal? Possa entender que ela não pode ter essas coisas, que vai sujando a alma dela. E é isso que o inimigo quer.
Então, ele fala mau pensamento, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Então, olha cada frequência aqui é onde a gente não tem divindade. Então, pessoal, ele fala imoralidade sexual. Então, Deus é contra o sexo, irmão Sonoro? O sexo é pecado? É igual como alguns evangélicos pensam que o sexo é o pecado, tá, pessoal? O sexo não é um pecado, o sexo é uma coisa normal, natural, que Deus criou, tá? Agora, o que é que não é permitida a frequência que você faz esse sexo? Essa é a pergunta. Sexo não é proibido entre um homem e uma mulher, na frequência correta que a espiritualidade quer. Não existe problema disso, tá? Isso até traz equilíbrio, tanto mental, emocional, espiritual, tá? O que é que Deus não quer? Deus não quer a imoralidade sexual. Então, você não pode vibrar aí, tá, pessoal? Porque tem até alguns, eu fiquei sabendo, alguns evangélicos, não quero mais me casar com ninguém, não, vou ficar solteiro. Mas aí ele quer viver ali, um ali, aí na outra semana, aí no outro mês, mais um ali, ele vai se deitando. Isso que é isso aí, pessoal? É assim que você dizendo, eu sou evangélico, eu sou espiritual, eu sou espiritualista. Tem um monte de espiritualista, aí deita com um ali, deita com outro ali. Não é a frequência da espiritualidade que é para a sua vida. Então, não pode vibrar aí, tá, pessoal? Então, esses tipos dessas práticas de impureza vai afetar a sua alma. Então, você vai andar desequilibrado, porque você deita com um ali, pega a frequência de um, depois, outra semana deita com outro, então vai pegar. Então, essas coisas vai mover no seu campo mental e espiritual. Então, você vai andar todo desequilibrado, aí andar doente, aí não sabe por quê. Então, Deus quer proteger. Então, Deus não quer que você entre nessa frequência. Mas Deus quer que você tenha um sexo saudável, um sexo que faça você ficar bem, evoluir. Sim, Deus quer. Então, tem que ter a pessoa preparada, tá, pessoal? Você trocar uma energia gostosa, é muito gostoso, tá, pessoal? Com amor, com carinho com a pessoa. É muito bom, tá? O que mais? Roubo? Não pode, tá, pessoal? A gente não pode, nada que é da gente, a gente não pode roubar. Nem que seja uma presilha, pessoal. Não é seu. Poxa, pessoal, até no meio evangélico tem isso, roubo, pessoal. Já não aprendeu isso? Tá lá escrito no mandamento, não roubarás. Tem pessoas que estão roubando, pessoal. E já começando pelo próprio líder, mentindo para roubar o dinheiro seu. Você entende quando eu vou falando as coisas, como a frequência está fora, pessoal? Entende? E o que mais? Homicídio. Não pode, tá, pessoal? A gente é para trazer vida, não para trazer... Tem gente que está trazendo morte até espiritual para a pessoa. Isso é um homicídio. Também espiritual, matando a pessoa espiritualmente. Não pode, pessoal. Eu estou falando isso no meio religioso, tá, pessoal? Imagine a bagaceira que está aí. Eu nem tenho assistido notícia, nem visto nada, tá? Estou resolvendo os problemas aí da minha mãe, então não tem nem nada, nem nas redes sociais eu entrei, tá? Então, o que mais? Adultério. Então, não pode. Você já tem uma pessoa que está tocando de uma parceira. Para que você vai adulterar, pessoal? Meu Deus, é difícil, tá, pessoal? Quando a gente não entende, e aí acontece isso,
Até no meio evangélico está acontecendo, tá? Cobiça, então olha o que mais cobiçosos aqui que estão cobiçando coisas aqui, matérias. Quem são mais aí? Quais as pregações aí dos evangélicos, dos espiritualistas? Quem são mais cobiçosos? Tá na cara, tá, pessoal? Quem mais? Maldade, então tem muita gente com maldade. Engano, então o meio aí religioso tá cheio. Devassidão, então muitas coisas devassa aí, pessoal. Inveja, o meio que eu tava lá dos grupos religiosos, nossa, o que tinha de gente com esse espírito de inveja. Calúnia, então caluniadores aí, o que é que tem? Arrogância, olha aí porque que os pastores são tudo arrogante, prepotente, pessoal. E isso eu estou falando do meio da matriz religiosa. Imagine fora, pessoal. O que mais? Arrogância, insensatez. Então, a pessoa não tem um equilíbrio, não tem um caráter. A pessoa é insensata. Entende, pessoal? Eu sinto muito, mas eu tenho que falar isso aí. Então, tudo isso é uma sujeira que está dentro. Você tem que se purificar dessas coisas, tá, pessoal? Principalmente a gente que é espiritual, tá? O que mais ele fala? Ele fala, por isso, em um sentido geral, todo pecado é impureza. Então, tudo isso aqui é um pecado que está desviando você da verdade. Porque o nome pecado é um desvio da verdade. Então, toda a frequência que está fazendo você desviar da frequência da verdade, você está cometendo pecado. Até você não fazer o bem, já comete pecado. É o que Tiago fala. Se você sabe o que é fazer o bem e não faz, você já está cometendo. Porque você está desviando, você sabe o bem que você tem que fazer. Entende, pessoal? Já está cometendo já. Tá? É isso que a gente precisa atentar, tá, pessoal? Porque a gente foi chamado, principalmente eu estou falando aqui com vocês, que são do meu canal, que são espiritual, né? Que são uma pessoa que gosta. Eu estou orientando vocês qual é a frequência da espiritualidade corretamente. Tá, pessoal? Agora, é obrigado eu fazer isso, irmão Samuel? Não. Se você pode ouvir isso aqui e dizer, quero saber disso não, irmão Samuel. Tá tudo certo, tá? A mim você não vai estar, mas você ouviu a verdade, né? Algum aqui trazer a verdade. Porque se a maioria estão com o rabo preso e não traz, eu trago isso para vocês. Aí não vai ficar com raiva de mim não, tá? Reclame com... Se você não é de Deus, reclame com o Criador, tá? Então ele fala, geralmente todo pecado é impureza. O pecado contamina o coração, envenena o relacionamento com Deus. Então, por isso que a gente não pode, tá, pessoal, vibrando nessas coisas. E o pior de tudo é quando a gente começa a alimentar também isso. Aí vai o quê? Envenenando, contaminando o coração, vai envenenando. E aí o nosso relacionamento com Deus, a conexão, se desfaz. E é isso todo o plano do inimigo do maligno. Fazer com que vocês saiam desse relacionamento, dessa frequência. É isso, pessoal. A gente não tem o que fazer, pessoal. A gente tem que principalmente a gente desperta e perceber isso e começar a fazer com que outras pessoas percebam também, tá? Ela, quando despertar, a orientar essa pessoa como é a frequência, as coisas, né? As purificação que ela tem que fazer, as sujeiras, né? Quando fala em purificação, né, pessoal? As pessoas pensam que eu vou tomar um banho de folha, né, irmão Samuel? Um banho de sal grosso, não sei o que, esse.
Não, pessoal, a purificação é dia a dia. Nossos pensamentos, a gente se arrepender, a gente ter, se tem conduta má, a gente tirando da gente. Então, essa é a purificação que Cristo está querendo que você faça. Tá? Não é esses rituais aí, tá, pessoal? É um monte, até igrejas evangélicas, antigamente, tá, pessoal? A igreja evangélica não tinha esses rituais. Agora estão cheios, tá? Mas é isso, porque vocês gostam, tá? Vocês gostam desses rituais. Aí o que mais, pessoal? Que mais? Ele fala, assim a sujeira mental ou espiritual nos incomoda. Então, é incomodar a gente, tá, pessoal? Porque ninguém gosta de andar sujo ou em ambiente sujo. Então, você gosta de estar num ambiente sujo, pessoal? Se você gosta, você está com o espírito no lombo. Você gosta de andar sujo? Então, você vê com a pessoa, né? Que anda toda mulambenta, sujo, não toma banho, a casa também suja. Então, aí tem espírito. Viu o cara lá que era louco ficar no cemitério? Que Cristo tirou os demônios dele e jogou nos porcos? O que é que fizeram? Ele andava sujo lá, até rasgado, até nu lá no cemitério. Então, porque o Espírito estava levando o cidadão para isso. Quando expulsou dele, o que é que foi? O cara apareceu já, né? Feita a barba, tomado banho, vestido, né? Todo santo. É isso, pessoal, tá? Então, sujeira, tá? Principalmente a sujeira, porque a pessoa está com a sujeira espiritual, então ela reflete nesse mundo físico a sujeira. Entende? Não, sem equilíbrio. Então, tem muita gente ainda com sujeira sem equilíbrio, sem nada, tá, pessoal? Então, porque ninguém gosta de andar sujo, mas tem outras pessoas que gostam. Ou de ambiente sujo. Então, tem pessoas que gostam de ambiente sujo. Para se sujar mais, né, pessoal? Aí ele fala, porque não fomos criados para andar na sujeira. Então, nós não foi criado para andar na sujeira, pessoal. Ele fala, ela faz mal à saúde. É isso, então, fisicamente e espiritualmente. Toda a sujeira espiritual e a sujeira física. Né? O médico aqui sabe, a sujeira física contamina, então faz mal à saúde física. Então, a espiritual é a mesma coisa, pessoal. Não tem para onde a gente correr, pessoal. Eu quero correr daqui, porque aqui tá difícil, tá complicado, pessoal. Eu quero correr daqui dessa realidade. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a sujeira cria um ambiente favorável à proliferação de doença infecciosa que pode matar. Pode matar. O pecado é a sujeira espiritual. Então, o pecado, o erro que está desviando, a frequência que você está vibrando, né? Foi naquilo que a gente falou lá, aquelas coisas tudo, né? Pensamento negativo, mau pensamento, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, né? Engano, devassidão, inveja, calúnia. Então, se você está vibrando em algum desse aqui, você está entrando numa frequência de pecado. Você está entrando numa frequência de pecado que vai matar sua alma. Se você continua nessa frequência, vai matar sua alma. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Quem é que vai falar isso aqui para vocês, pessoal? Eu assisti lives aí ontem, assisti algumas aí. Não tem ninguém que vai falar sobre isso com você. Não vai. Porque vai mexer com você e você vai ficar olhando ele com outros olhos. Então ele quer ser bem
visto, para vender curso, para fazer palestra. Então, eles não vão falar essa verdade para você, tá? Aí o quê? Então, ele fala que a sujeira, né, em um ambiente favorece a proliferação de doença. Não é isso? No ambiente físico, proliferação de doença infecciosa, que pode matar o corpo físico. Ele fala, o pecado é sujeira espiritual. Então, que pode matar o quê? A alma. Tá? Não fomos criados para o pecado. Então, não fomos criados para vibrar aí nessa sujeira. A impureza espiritual atrai doença na alma. Então, a mesma coisa que tá aqui no canto, ó. Lá no canto lá. É a minha filha aqui, pessoal, tá? Então, pessoal, o que é que isso significa? Ele está dizendo, é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa aqui a sujeira, as coisas, a gente precisa limpar o ambiente, a gente precisa ter uma higiene, porque pode causar infecção e doença. Vocês que têm animais, mesmo aqui tem gato, você vê que o gato aí mija e faz as necessidades dele, eu tenho que ir lá limpar. Eu pego lá, boto no saquinho, né? Jogo que boa, jogo o desinfetante, eu limpo o ambiente para matar o quê? As bactérias. Porque o animal ele não tem consciência disso. Entende, pessoal? Ele vai lá, necessidade dele em qualquer lugar, pega um cantinho lá, joga, né? É assim. Mas a gente que tem consciência, a gente na casa tem banheiro, tem lugar específico para a gente fazer a nossa necessidade, aonde depois a gente limpa com desinfetante, que boa, né? É que boa o nome, porque o nome é antigo, né? Esse nome é que boa. Agora é o que? É água sanitária, né? Então, a gente usa para limpar, porque é um ambiente onde a gente joga a nossa sujeira para fora. Então, se ele está falando isso, existe também a sujeira, o pecado, que é a vibração, que é o pensamento. Se você fica com isso, vai sujando a sua alma, até matar a sua alma. Se vocês ficam vibrando, gostam dessas coisas, vocês entram nisso, vai matar a sua alma. Você vai matar também, como se deixar a casa suja, você pisar em uma fezes de um gato, de um cachorro, você pode pegar a doença e matar você fisicamente. É assim que funciona, pessoal, é a mesma coisa. Então, se a gente limpa as coisas físicas, a gente precisa limpar a alma. Então, o que é que limpa a alma? Foi a pergunta que eu coloquei. Qual é a água? Será que é a água essa que você coloca, água sanitária? Que vai limpar a sua alma? Vai avejar a sua alma? Entende, pessoal? Então, eu coloquei essa pergunta aí, tá? Então, o que é que ele fala? Ele fala, a impureza espiritual atrai doença na alma. Então, é isso. Pessoas morrem por causa da sujeira, tanto física quanto espiritual. Então, tanto física, a sujeira física, como espiritual, mata uma pessoa. A física mata o corpo da pessoa, né? Que ela pega aí uma doença, alguma coisa aí. Os médicos aí vai dar medicamento, talvez não possa nem reagir o medicamento, então seu corpo morre. Mas tem uma sujeira pior ainda, que é a sujeira espiritual, que vai matar o quê? A sua alma. E é essa aí sujeira que o inimigo está trabalhando para matar a sua alma. Por que ele quer matar? Para você virar um demônio igual a ele. Essa morte é nosso... Você não vai ter relacionamento mais com a fonte, com o Criador. Então você está morto espiritualmente. Você matou a sua alma. Matou a luz que estava dentro de você.
Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, porque ninguém fala isso aqui, pessoal. O quanto que eu assisto de live, o quanto ninguém fala uma coisa dessa, pessoal. Orientar as pessoas. Teve até aí, passou, né? O carnaval já passou, mas teve até aí pastores, alguns pastores convidando pessoas para ir para carnaval, que não tem nada não. Outro foi orar pelo carnaval. Vocês viram isso aí, tá aí na internet. Não sou eu que estou dizendo, não. É a própria filmagem, a própria internet colocou aí, trouxe essa notícia para mim. Como é que pode, pessoal? Porque esses daí não são parceiros, não estão nem ligando se você vai morrer espiritualmente, se você vão. Ele está nem aí. Ele querem sarrafiar o seu dinheiro. Já colocou aí? Colocou aí, pessoal? Colocou o dízimo, a oferta. Aí, beleza, amém. Deus lhe abençoe. Tchau. Só apareça aqui quando vir no outro culto para dar aqui a oferta. É assim, é assim. E vocês gostam, tá? Vocês gostam disso. Vocês não querem abrir o olho para isso. Vocês gostam disso. Vocês gostam dessa frequência aí, tá? Então, vai tá aí sendo manipulado por essas pessoas. E como é colocando sujeira espiritual, né? Crença limitante, tá? Porque a pessoa pensa que sujeira, o pecado é de sexo, tá, pessoal? A maioria dos evangélicos é assim, tá? Quando coloca lá uma doutrina, uma crença, umas coisas, tá colocando sujeira no seu pensamento, que vai trazer uma emoção errada. As pessoas têm que falar a verdade, pessoal, porque é isso que essas pessoas pensam, tá? Por isso que eu digo, eu não estou fazendo nada de errado, porque ele acha, né? Tá fazendo sexo, ou então bebendo alguma coisa, né? Tá fazendo, aí acha que não está impuro, tá? Talvez esteja mais impuro do que o outro. Tá certo, pessoal? Então, ele diz, por causa da sujeira, tanto física quanto espiritual, vai matar a pessoa pode morrer. Aí ele fala, assim como fisicamente nós sujamos e por isso precisamos nos banhar diariamente, também a nossa natureza pecaminosa torna a nossa alma suja. Por isso precisamos de purificação. Então, existe uma água que purifica a nossa alma da sujeira, pessoal. Porque por exemplo, a gente despertou, estamos limpando, estamos já um pouco mais limpos do que aquelas pessoas que não despertaram. Mas não significa que a gente não está sujo, tá, pessoal? Porque a gente ainda está nesse ambiente que é sujo. Tanto físico como espiritualmente. A gente está nesse ambiente aqui que a gente conhece como terra. Né? Vocês nos conhecem? Vocês estão na terra ou não? Eu estou na terra, irmão. Eu dou terra, ai terra, né? Não é assim que as igrejas falam? Que dá terra? Então a gente está aqui nesse ambiente, e esse é um ambiente sujo, tanto físico como espiritualmente. Então existem várias crenças, várias perturbações que são colocadas no nosso campo mental. Então lembre, né, não é no cérebro, não, é no campo. A gente tem um campo mental e emocional. Tá? Tem que explicar isso aqui porque tem alguns ainda que não entendem, tá, pessoal? Ele está pensando que é desse cérebro da gente. Não é. Por isso que mesmo que se você largar o cérebro aí, largar o corpo aí, a sujeira você vai para o mundo espiritual com a sujeira na mente. É por isso que você vai para o umbral, se você deixa o corpo físico, tá? Então, entendam isso, tá? Então, a gente, tá, pessoal? Estamos nos sujando. Agora, a gente que despertou, já estamos nos purificando, estamos nos limpando já de muitas coisas, tá, pessoal? Porque a gente foi contaminado também, tá?
E agora a gente está nesse processo de despertar da consciência, de purificação, de limpeza. Então as coisas, as crenças religiosas já saíram da nossa mente, tá, pessoal? Já é uma grande limpeza e agora a gente precisa ir se limpando mais. Por isso que a Bíblia fala: aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, se suje mais. Não tem pra, não tem pra onde correr, então. Porque quem é o limpo? É aqueles que despertaram. Ele entrar em outra frequência. Ele começa agora a buscar ambiente, pessoas com vibrações melhores. Então ele começa a vibrar melhor. Ele já começa esse trabalho de purificação. Entende? Purificação tá vendo que não tem nada a ver com o que foi ensinado aí, tomar um banho de folha, não sei o quê, a essência, meia-noite, tomar um banho com ela. Tem nada a ver com isso. Fica ensinando outra, isso é outro evangelho. Não é o evangelho verdadeiro. Eu sinto muito, tá? Eu sei que isso aqui pode até machucar alguém que gosta dessas coisas, desses rituais, tá? Mas é preciso ser dita a verdade para você. Não tem para onde correr, tá? Mas as folhas me ajudam, irmão Samuel. Eu banho do não sei quem. Aquela essência. Me ajuda. Você está dizendo que está ajudando? Então continue. Tá, pessoal? Mas será que você está fazendo a purificação verdadeiramente? Essa é a pergunta. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala: precisamos nos despir antes de tomar um banho. Então, por isso que antes de a gente entrar no banheiro, o que é que a gente faz? Fica nu, né? Nu com a mão no bolso, nu, pelado, nu com a mão no bolso. Então você tira lá a roupa para o quê? Você tomar um banho, para esfregar as partes que estão escondidas, né? As partes da gente. Então, para a gente nos limpar direito. É claro, né, pessoal? Isso. Então, o que é que ele fala? Nu com a mão no bolso. Então, ele disse: precisamos, antes de tomar banho, banhar usando roupa. A gente toma banho usando roupa suja, pessoal. Não traz a purificação. Então, mesmo que você se banhe, mas ficar com a roupa suja, não adiantou de nada. Veja que ele está falando de uma roupa espiritual, tá, pessoal? Ele está usando aqui roupa, o nome roupa, para você entender. Porque se você toma um banho, toma até um banho, né? Mas a roupa tá suja, não adianta de nada. Você vai ficar fedendo do mesmo jeito. Mau cheiro, né? Deu para entender, pessoal? Então é isso. Aí o que é que ele fala mais? Assim precisamos o arrependimento e nos despojarmos e como tirar a roupa velha, como tirar a roupa velha e suja para depois se banhar na água de Deus. Então, a água de Deus. Então, você sabe qual é a água de Deus, pessoal? Deus tem uma água que purifica a nossa alma, né? E ele vai dar um banho e depois colocar as vestes limpas. É por isso que Cristo disse lá: comprai colírio e veste branca para se vestir. Não, você não pode estar nu ou então estar com a roupa suja, né? Você vai entrar numa cerimônia, você vai todo sujo, fedendo, ou então você vai nu? Não pode. Vai tirar você de lá. Epa, você não pode aqui. Já pensou ir para um lugar, eu posso entrar nu? Ou todo esfarrepiado, sujo? O segurança vai dizer: opa, amigo, você vai para onde assim desse jeito, descalço, todo sujo? Não, aqui é um ambiente aqui onde todo mundo tomou banho, tá com perfume. Você vai para onde? Então vai ser barrado no baile. Se a gente é barrado aqui, imagine espiritualmente, pessoal.
Você está pensando agora? Então, o que é que ele fala? Ele diz que assim precisamos do arrependimento. Então, o que é esse tirar a roupa? É o arrependimento. Então, você vai tirar a roupa suja. Você vai despojar, tirar a roupa velha e suja para depois se banhar na água de Deus. Então, quando você tirou, você vai se purificar. Deus, a palavra vai limpar você, né? Despisse a água de Deus, despisse e renunciar é o renunciar. Então, você despir é renunciar às coisas para não fazer mais, arrepender daquilo. Então, você está tirando as roupas velhas, então, e Deus vai lhe dar umas vestes brancas, limpa, alva como a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, você vai ser alvo mais que a neve, tá, pessoal? Então, primeiro você tem que ter o arrependimento. Se despojar, tirar a roupa velha. Então, o que é a roupa velha? É toda essa sujeira que foi colocada dentro da gente. E começar agora, então. Quando é que você está colocando as vestes, a roupa branca? Quando você está entrando na frequência que é a espiritualidade quer. Então, além de você purificar, você está com as vestes brancas. E quando você tiver com as vestes, não vá para a lama. Porque já pensou você todo de branco, você vai para um lugar que tem lama, o que é que vai acontecer com você? Branquinha, você já vê aquela roupa branca, então lhe dá. Aí você vai para a lama, o que é que vai acontecer com você? É assim que funciona. O mundo espiritual é a mesma coisa, pessoal. Não tem para onde correr. É a mesma coisa. Então ele só está dando coisas que a gente vê aqui para a gente entender o que acontece espiritualmente. Tá? Então ele disse: despir-se é renunciar por meio do arrependimento às práticas pecaminosas. Então você se arrepende das práticas pecaminosas, né? Assim que alguém tome a iniciativa de se banhar-se, é preciso reconhecer que está sujo. Então, por isso que você tem que reconhecer: eu estou sujo, eu estou contaminado. Física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, se a pessoa diz: não tenho nada errado, eu sou... Então, ela não consegue reconhecer. Você precisa reconhecer: eu estou sujo, eu preciso me limpar. Aí você falando, outro vem que está chegando: rapaz, você está sujo, olha a sua roupa aí, você precisa tomar um banho. Não, tá tudo certo, não estou sujo não. Ela gosta daquele ambiente da sujeira, ele gosta. Então, a pessoa fala: rapaz, toma um banho, tem que lavar a roupa aí, eu vou lhe dar uma roupa branca aqui. Não quero não, aqui tá bom, aqui tá beleza, aqui, ó, emoção, é o carnaval, ó. Aí vai lá, se suja mais. É isso aqui, ó. Você já viu essa cena aí, pessoal? Eu acho que você já viu essa cena aí acontecer diariamente, né? Você tá querendo tirar a pessoa da sujeira e a pessoa tá querendo ficar lá. Então, a gente não pode forçar. Tem que ver, ela tem que cair em si, tem que despertar com você, perceber: nossa, eu tô sujo. Não, isso não tá certo. Eu preciso me limpar, eu preciso, entende? Espiritualmente. Então, é o que ele fala. Ele fala: assim que alguém tome a iniciativa de se banhar, então ele vai tomar a iniciativa de se banhar. Não, vou ter que me banhar aí nessa água. É preciso reconhecer que está sujo. Não tem para onde correr, pessoal. Entende? Então, é preciso reconhecer: eu estou sujo, eu preciso do perdão, do amor de Deus, tá?
Entende? Então vamos parar aqui. 60 minutos, tá, pessoal? Deixa eu marcar aqui. Minha canetinha, peguei aqui. Vou marcar, a gente está na terceira, vai para a quarta parte. É isso, pessoal. A gente está caminhando, tá vendo? Quarta parte. Amanhã, né, pessoal? Se Deus e essa espiritualidade me dá tempo, né, saúde, vida aqui nessa realidade, eu estarei aqui, tá? Com toda a intrepidez do Espírito para poder estar a gente continuando essa nossa jornada da consciência. Essas são informações para nossa consciência, porque se você despertou, você entrou numa jornada da consciência, tá? E é isso, para a gente ir crescendo espiritualmente, tá? Espero que meus vídeos, as informações que eu estou esteja lhe trazendo expansão da consciência, lhe trazendo um equilíbrio, lhe trazendo bem. Espero, tá, pessoal? Mas se você não quer, tá tudo certo também, tá? O momento que você despertar, chegar, irmão, eu quero assim, eu estou me sentindo pedir ajuda, a gente vai estar aqui para lhe atender naquilo que a espiritualidade quer. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!